estamos aqui diante de uma palavra que é um outro evangelho, que héteros, de uma essência diferente, uma natureza diferente, uma revelação diferente, um propósito diferente. E nós vemos que, se é um evangelho que é de natureza diferente, com propósito diferente, que é diferente, não é o evangelho como nós afirmamos aqui agora com convicção. Então, nós vemos que a grande premissa, o grande princípio desse texto é que Paulo ele está defendendo o evangelho do Senhor Jesus, porque só há um evangelho. Porque não é de hoje, amados irmãos, que existe a intenção de confundir a igreja do Senhor Jesus, e nós vamos tentar desenvolver isso para vocês entenderem que existem efeitos de se tentar inserir um evangelho diferente do único evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é só um, mas existem algumas questões que nós precisamos observar, e eu quero começar o meu pensamento dessa noite. Peço perdão pela rouquidão e um pouquinho de paciência comigo. O meu ponto de partida nessa noite, para a gente entender essa defesa do evangelho que Paulo está fazendo aqui, é que todo escritor bíblico, ele tem uma característica do seu contexto de vida. E Paulo, eu quero começar a pensar a partir da conversão de Paulo aqui, né? Porque se só há somente um evangelho, o que essa mensagem pode ser aplicada para nós hoje? Como essa mensagem pode ser aplicada para nós hoje? Eu quero começar a pensar com vocês um primeiro aspecto aqui desse evangelho, do verdadeiro evangelho, do único evangelho, que o amor e o zelo de Paulo pelo evangelho. Por que eu quero pensar nesse tópico? Eu quero começar com vocês a pensar na conversão de Paulo, e como o contexto de vida de Paulo, a conversão de Paulo, ela vai influenciar na forma do escrito de Paulo e o zelo e o amor de Paulo pelo evangelho. No capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver o texto que relata a conversão do apóstolo Paulo. Paulo pede aos principais, aos sumos sacerdotes, os sacerdotes da religião judaica da época, carta de autorização para a perseguição dos cristãos. A Bíblia vai falar que hoje do caminho, que era como os cristãos eram chamados naquele tempo. E Paulo, ele vai com a intenção no seu coração de um zelo pela religião, um zelo pela tradição humana, aquele desejo de defender a tradição humana, tudo que ele havia sido ensinado, um amor por aquela tradição, pela religião judaica. E Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E quando Paulo ele viu uma luz, e no versículo 9, capítulo 9, versículo 27, vai falar que ele viu, né? Ele viu aquela luz, que ele tinha visto aquela luz. Paulo, ele ouve uma voz que dizia para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus, glorioso, se apresenta para Paulo: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu quero que os irmãos percebam comigo que Paulo, ele não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja recém-formada, novinha na fé, caminhando ali. Só que Paulo, quando ele se converte, ele tem um encontro pessoal com o Senhor glorioso ali, aquele encontro extraordinário. Paulo, ele entende algumas coisas. Paulo, ele entende que existia uma unidade muito íntima, maravilhosa de Jesus Cristo com a sua igreja, ao ponto de Jesus falar para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo perseguia a igreja, mas a união de Cristo com a sua igreja era tão íntima que Paulo estava perseguindo não somente a igreja, mas o próprio Cristo. Então, nós vamos ver que Paulo ali, ele tem uma revelação do evangelho, ele percebe que tudo que ele tinha vivido até então era uma religião, era um esforço humano de se tentar chegar até Deus. Mas Paulo ali, agora ele entende que
ele transfere todo o zelo da sua religiosidade para o zelo do seu momento de encontro com Jesus. Agora, o zelo que ele tinha pelo judaísmo, ele transfere esse zelo para o cristianismo, para o evangelho. O amor que ele tinha pelo judaísmo, ele transfere para o cristianismo, porque ele entende a união, a unidade de Cristo com a sua igreja, e tudo que entra no seio da igreja para ferir a igreja, ele entende como uma ofensa ao próprio Cristo. E nós vamos ver que Paulo, agora nós chegamos no ponto que eu quero chegar, no ponto de Gálatas, no capítulo 1, versículo de 6 a 10, que ele estava tão admirado, meus irmãos, de como alguém pode ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como alguém pode desfrutar, experimentar o evangelho da graça, como alguém pode experimentar o amor bondoso, gracioso do Senhor, nosso Deus, por intermédio de Jesus, como alguém pode ter os seus pecados perdoados, ter o preço do pecado pago na cruz, ter sido lavado pelo sangue de Jesus, ter sido regenerado pelo Espírito Santo, e agora quer voltar para um outro evangelho. É por isso que estamos pensando aqui, que a conversão de Paulo tem tudo a ver com esse zelo e esse amor que ele tem pelo evangelho, por essa defesa do evangelho. Então Paulo, ele está defendendo o evangelho, visto que a revelação de Cristo era o ponto mais alto, o ápice, o apogeu do evangelho, o apogeu do encontro, da sede, da fome que o ser humano podia ter e ser saciado em Cristo Jesus. Então não tinha mais nada o que fazer depois do encontro com Cristo, a não ser esperar a sua vinda, a não ser a partida para Ele. Então Paulo, ele mostra para nós aqui, que essa admiração dele, de que muitos irmãos estavam se desviando, e ele ainda usa uma expressão aqui tão depressa, daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Nós vemos, queridos irmãos, que nós, vivendo um pouquinho o contexto da igreja, nós vemos que sempre se tenta incluir alguma coisa no evangelho. Alguns anos atrás, na igreja que nós congregávamos, teve lá o pastor Antônio Fonseca, do Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP, né? Não sei se alguns irmãos já ouviram falar, e ele falava muito interessante uma coisa, que as seitas, as heresias, elas tinham uma participação assim, que nós podíamos ver pela matemática. Eles tinham que tentar ou subtrair alguma coisa ou adicionar alguma coisa à obra de Cristo. E Paulo, ele está justamente aqui, mostrando para aqueles irmãos da Galácia que não se precisava acrescentar mais nada. Eles estavam livres da prisão, do jugo da religião, ao ponto que esse jugo, Pedro discursa em Atos 15, 10, e Pedro, o próprio Pedro, ele diz assim, num fragmento do versículo, ele diz, olha, ele diz que era um jugo que nem seus antepassados, nem eles puderam suportar. Atos capítulo 15 relata essa controvérsia contra o judaísmo, e Pedro chega a essa conclusão, que a religião judaica era um jugo que ninguém podia suportar, porque era um peso que, mostrando para o ser humano que tudo que ele fizesse era incapaz de chegar até Deus. Enquanto o evangelho, enquanto a religião é algo que o homem, é um esforço que o homem tenta fazer para chegar até Deus, o evangelho é Deus vindo de encontro ao homem por causa do seu grande amor, e se apresentando ao homem, querendo resgatar o homem da sua natureza pecaminosa. Então nós vemos, irmãos, que os irmãos que estavam ali na Galácia, eles estavam, em vez de olhar para frente, eles estavam olhando para trás. Em vez de buscar algo que estava diante deles, a expectativa da parúcia, né, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, ou a expectativa de um dia de partir e ter um encontro com o Senhor Jesus na eternidade, não. Eles estavam querendo voltar para o rudimento da tradição antiga, que eles iam, com seus esforços, tentar encontrar o Senhor nosso Deus.
Eu quero ler com vocês uma parte aqui de Filipenses no capítulo 3. Filipenses no capítulo 3, eu quero mostrar como toda a conversão de Paulo, toda a sua experiência com o Senhor, ela vai influenciar no seu ministério, seu zelo, seu amor e as suas perspectivas. Eu quero ler do 4 ao 14, tá bom, irmãos? Olha, se bem, Filipenses 3, do 4 ao 14, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prosseguindo eu vou, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esqueço-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele relata aqui o abandono. Se tivesse alguém que pudesse se gloriar na religião, na religiosidade, esse era ele. Ele relata que todas as coisas passadas ele considerava como esterco, para que pudesse chegar a um profundo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que pudesse zelar pelas coisas de Cristo, zelar pelo seu Evangelho, alcançar todo o propósito que Cristo tinha para a vida dele. E nós queremos pensar com vocês, nós precisamos, irmãos, ter esse desejo ardente no nosso coração. A defesa de Paulo do Evangelho, ela deve encharcar o nosso coração no sentido de que Evangelho nós temos compreendido. Será que eu ainda estou aprisionado no jugo da religião, no jugo das tradições? Eu tenho que fazer para ser abençoado, eu tenho que procurar fazer para ter a aprovação de homens, eu estou fazendo para alcançar o favor de Deus. E o Evangelho, ele mostra absolutamente todo o contrário. Nós fazemos porque já fomos alcançados por Cristo, nós fazemos porque nós somos abençoados por Cristo, nós fazemos porque nós somos gratos à obra de Cristo na cruz por nós, nós fazemos porque da maneira que Cristo nos amou, nós queremos transferir a receptividade desse amor que nós recebemos e amar o que Cristo ama, que são as pessoas e a propagação do seu Evangelho. A restauração que nós experimentamos, nós queremos ser proclamadores dessa restauração para que Cristo seja glorificado em nós. Então, irmãos, que Evangelho que nós temos vivido? O segundo aspecto aqui que eu quero pensar com os irmãos, o primeiro, o amor e o zelo de Paulo pelo Evangelho, partindo do pressuposto da sua conversão, da experiência de conversão de Paulo. O segundo aspecto que eu quero pensar com vocês é que precisamos ter convicção do Evangelho. E isso eu achei muito lindo nesse texto, sabe por quê? Porque Paulo, ele está defendendo o Evangelho, e ele coloca a possibilidade de um dia, quem sabe um dia, se ele pudesse pregar um Evangelho além do que ele já tinha anunciado e além do que o povo já tinha recebido. Versículos 8 e 9 diz assim: olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito.
Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Paulo, esse termo, seja anátema, seja maldito, Paulo não está amaldiçoando ninguém. O sentido desse texto aqui, Paulo está dizendo que essa pessoa deveria ser entregue ao juízo de Deus, pelo fato de estar pervertendo o evangelho de Cristo. Então, nós vemos que Paulo, ele coloca a possibilidade, ainda que nós mesmos, imagina, eu lembro, quando eu estava lendo esse texto, eu lembro algumas vezes o nosso pastor Marcos, ele fala aqui, gente, me obedeçam, porque eu estou ensinando para vocês a palavra de Deus. Agora, a partir do momento que eu deixar de ensinar a palavra de Deus, você não me obedeçam mais. Isso é convicção no evangelho que se prega e convicção no evangelho que se vive. Meus irmãos, nós não estamos aqui para falar mal de uma igreja ou de outra igreja. Nós não estamos aqui para falar de denominações, citar nomes, enfim. Mas o fato é que nós precisamos aprender a avaliar o cristianismo, não pela estrutura da igreja, não pelos eventos da igreja, mas pelo evangelho que a igreja prega. Aquela igreja ali, eu gosto dali porque ela ali prega o evangelho. Talvez não seja a melhor estrutura da cidade, mas precisa ser uma igreja que zela pelo evangelho. Então nós vamos aqui, imagina, queridos, se Paulo, ele em algum momento, se alguns irmãos já estavam, alguns falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres, estavam tentando perverter a convicção do povo. Imagina se em algum momento Paulo, ele desliza na sua ortodoxia, e ele prega algo ali diferente do evangelho. Será que aquele povo ali, eles estavam aptos a avaliar se o evangelho era falso ou verdadeiro? E será que nós estamos dispostos a avaliar se o evangelho que nós ouvimos do púlpito é falso ou verdadeiro? E aqui eu quero iniciar uma breve definição que definir evangelho, gente, é tanta profundidade que eu não seria capaz, na minha pequenez, de definir, mas a gente começa a delinear uma breve definição do evangelho aqui. A palavra evangelho, do grego evangelion, bom, angelion, uma mensagem. Uma boa mensagem, uma boa notícia, boas novas. Mas esse termo, ele vem de dois contextos. Ele vem do contexto real, que é uma mensagem de um nascimento de um rei, de um imperador, enfim. Ou ele vem no contexto militar, que é a notícia de um triunfo. Estava havendo uma batalha e chegava com a boa notícia. Aquilo era o evangelion, era o evangelho. E essa boa notícia, ela passa a ser aplicada no cristianismo como a notícia que nós estávamos precisando ouvir. Alguns vão definir Cristo como o próprio evangelho. Por que Cristo seria o próprio evangelho? Porque a notícia do nascimento de Cristo é a notícia da possibilidade de salvação de toda a humanidade, da libertação do pecado. Então a notícia não é somente uma notícia, uma boa notícia. É a notícia de triunfo de Jesus sobre a morte. É a notícia de triunfo de Jesus sobre o pecado. É a notícia de triunfo da substituição que Jesus ele executa na cruz ali por amor de nós. É a notícia da encarnação do amor de Deus caminhando na face da terra. O evangelho, meus irmãos, não é simplesmente uma boa notícia. É a notícia, o evangelho, ele retrata a vida, ele retrata o ensino, ele retrata a obra de Cristo na cruz. E Paulo, ele vai dizer que não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em Romanos 1,16. O evangelho é totalmente o oposto da religião. O evangelho, meus irmãos, é o amparo para o rejeitado. Nós vemos isso na parábola do bom samaritano. O evangelho é a libertação do que está aprisionado. O evangelho é a ressurreição do que está morto, que o apóstolo vai dizer que ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O evangelho é a notícia do perdão do que aparentemente era imperdoável.
Então, quando nós entendemos o Evangelho, a profundidade da obra de Cristo no nosso coração, na nossa vida, nós devemos minimamente ficar apaixonados pelo Evangelho ao ponto de queremos conhecê-lo, para não sermos enganados e termos convicção no Evangelho que vivemos, temos convicção no Evangelho que pregamos. Por isso Paulo estava aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um Evangelho diferente do que vos pregamos, ainda, como disse antes, outra vez, se alguém vos pregar um Evangelho diferente daquele que já recebeste, ele usa o termo que nós pregamos e que vocês já receberam. Ele usa uma estrutura textual para confirmar, para dar uma solidez no seu argumento. Porque se aquele povo lá da Galácia desconhecia o Evangelho, muitos de nós ainda hoje desconhecem o Evangelho. Com toda a informação que nós temos, com toda a facilidade que nós temos, com bons mestres que nós temos, desconhecemos o Evangelho, porque no fundo nós queremos dar um jeitinho de nós chegarmos até a Deus. Nós fazemos um esforço, e Paulo ele está dizendo que justamente o Evangelho ele te liberta da religião. Paulo ele está aqui em alguma instância fazendo eco do que Jesus ele fala em Mateus 11, 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando isso sobre a religião. A religiosidade era pesada, a religião era algo que nós não podíamos, o ser humano não podia alcançar a Deus, e ainda hoje não pode, e nunca o poderá. E eu quero começar a concluir com uma questão aqui, muito importante. O porquê, gente, porque nós precisamos defender o Evangelho. Paulo, no versículo 10, ele se mostra aqui, olha, pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se assim estivesse ainda agradando a homens, eu não seria o servo de Cristo. Mais uma vez eu vejo a vida de Paulo. Paulo, ele procurava agradar os líderes religiosos, os homens, porque ele assim os servia. Agora, ele entende que agora ele tem o livre acesso por meio de Cristo, e ele quer agradar tão somente a Deus. Paulo é o homem que chama a atenção da igreja dos Gálatas por causa do seu zelo do Evangelho. Paulo é o homem que encoraja Timóteo. Paulo é o homem que intercede a Onésimo, a Filemon pelo seu escravo Onésimo. Paulo é o homem que chama a atenção da igreja de Corinto porque fazia todas as coisas, tinha todos os dons, mas não tinha amor. Paulo ele não está preocupado com a aprovação humana em instância alguma. Ele está tão somente preocupado, meus irmãos, em cumprir o seu propósito diante de Deus que o convocou, porque ele era um mensageiro selecionado. Então, meus irmãos, por que Paulo defende o Evangelho? Qual a implicação da defesa do Evangelho? Se Paulo não defendeu o Evangelho, será que existe algum efeito negativo se o Evangelho falso ele entrar nas igrejas? Será que existe algum efeito negativo se nós compreendermos mal o Evangelho? E eu quero pensar aqui rapidamente, para a gente concluir aqui com os irmãos, 3 efeitos negativos do falso Evangelho. O primeiro efeito do falso Evangelho é que ele aniquila a graça. Ele aniquila a graça. Por quê? Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a bondade de Deus se manifestando de tal forma ao ser humano que Deus se chega ao ser humano dando a oportunidade do ser humano se arrepender dos seus pecados, o ser humano ainda sendo pecador, né? E a Bíblia vai falar em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a graça é o favor imerecido, é você dar um presente,
mas sem a pessoa merecer. Isso é graça, isso é o que Deus fez por nós. Agora, como o falso evangelho aniquila a graça? Se eu alcanço a Deus pelo meu esforço, então já não é um presente gracioso para alguém que não merece. Já é um presente por alguém que pelo seu esforço passou a merecer aquele presente. Então já não é mais graça. Então o falso evangelho, ele, em primeira instância, ele aniquila a graça. O segundo efeito do falso evangelho é que ele diminui a obra da cruz. E às vezes nós mesmos já diminuímos a obra da cruz, porque nós olhamos e falamos que Jesus morreu na cruz por nós. Isso é verdade, mas é muito pouco. Só que, se eu posso me achegar a Deus, eu não precisava que Jesus morresse na cruz e o véu fosse rasgado de alto a baixo e me desse livre acesso a Deus Pai, porque eu mesmo, pelo meu esforço, consigo chegar a Deus. Então, se eu pelo meu esforço consigo chegar a Deus, eu estou diminuindo a obra da cruz. Terceiro, nega o Cristo de Deus. O falso evangelho nega o Cristo de Deus. Por quê? Porque se eu, com o meu esforço, consigo chegar a Deus, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Morreu para nos dar livre acesso ao Pai. Morreu porque nós estávamos irreconciliados com Deus. Ele morre para nos reconciliar com Deus, o nosso Pai. Então, não precisa de Cristo. Você está entendendo, gente? A profundidade e a nocividade do falso evangelho, que não é o evangelho. Então nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter convicção e sermos, nós estamos aqui, né, nessa série de sermões na Epístola aos Gálatas para sermos vacinados, né? Quando a gente está rolando aí uma doença, lembra da Covid, né? 2020, a Covid-19, aí lançou-se a vacina. Para quê? Para que se viesse até nós, ia bater e voltar, a gente ia matar no peito, né, e ia ficar tranquilo. O verdadeiro evangelho, ele vacina a gente contra o falso. E ele ensina a gente a viver uma vida mais profunda de gratidão a Deus pela sua obra, pela vida, pelo ensino do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar nessa noite. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Não sei se eu passei do tempo, acho que não. Eu quero que você saia daqui lembrando disso. O falso evangelho, ele aniquila a graça. O falso evangelho diminui a obra da cruz. E o falso evangelho nega o Cristo de Deus. O falso evangelho aniquila a graça, diminui a obra da cruz e nega o Cristo de Deus. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de refletirmos sobre um tema tão fundamental na nossa fé, fundamental na nossa vida de devoção, fundamental na nossa vida de adoração, fundamental na nossa vida de gratidão, fundamental na nossa vida, Pai, porque nós fomos alcançados pelo Seu grande amor. Nós, ó Pai, somos gratos pela obra da Sua cruz. Ó Deus, e nós entendemos que nós somos abençoados porque o Senhor Jesus, Ele foi levantado na cruz e a Tua palavra diz que maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E nós vivemos uma vida de bênção porque Ele nos substituiu e foi derramado sobre Ele a maldição que era destinada a nós, a ira que era destinada a nós. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado por essa oportunidade de falarmos, de expormos essa epístola aos Gálatas, nesse trecho que fala sobre o único evangelho. Só há um único evangelho, e o evangelho é o Senhor Jesus. Dada a importância, Senhor, da vinda do Senhor Jesus, pelo fato dele ter pisado nessa terra, ter se humilhado, sendo feito em forma de homem, ó Pai, se humilhado até a morte de cruz. E nós só podemos, ó Pai, oferecer a nossa gratidão, o nosso amor obediente ao Senhor. Pai Santo,
suplicando, Pai, pelo perdão dos nossos pecados e muitas vezes pelo perdão pela nossa falta de zelo pelo Evangelho genuíno do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, nesses meses que nós vamos caminhar, Pai, conversando em Gálatas, sendo edificados mutuamente. Ajuda-nos, nos derramando sobre nós o Teu Espírito Santo. Pai, ajuda-nos que nós possamos ser edificados, fortalecidos, esclarecidos. Ó Pai, que saiamos daqui mais alegres, mais firmados, mais convictos, Pai, do Evangelho, mais convictos da nossa fé, mais amantes do Senhor, Pai, e mais, Senhor, fiéis a Ti, ó Deus. Somos muito gratos por essa oportunidade. Pai Santo, abençoa, Senhor, o pastor Marquinhos, o pastor Marcos, pastor Marquinhos Senhor, por essa iniciativa tão maravilhosa, pastor Marcos, que é o nosso pastor, o qual as mãos estão sempre estendidas em intercessão por nós. Pai, obrigado por tudo que nós estamos pedindo nessa noite, e abençoamos em nome de Jesus a Tua igreja, os nossos irmãos amados, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória.